E aí, meu caro amigo Fernando, como estamos? Mais uma vez aí com mais um podcast, mais um episódio, e dessa vez sobre solidão, né? É um tema bastante impactante, né, Jean? Principalmente nesse período aí que estamos passando de pandemia. E além do mais, que estamos no Setembro Amarelo, né? Prevenção contra o suicídio. Com certeza, né? Então, e mais uma vez aí para começar o nosso bate-papo, queria te fazer uma pergunta, Fernando. Você se sente só? Carazinho, eu acredito que, na verdade, todos nós se sentimos um pouco só. Tanto estando acompanhados, como realmente estando solitários. Acredito que a solidão, ela se encontra dentro de cada um ser humano, só que de formas e intensidades diferentes. Com certeza. E falando desse tema da solidão, você falou essa questão de que a solidão é algo interno, né? É algo pessoal. Uma coisa que eu refleti muito durante que assim, né? Todo ser humano ele se sente só, né? Por mais que ele esteja acompanhado, como você já falou, ele acaba se sentindo só, porque ele é preso nos seus próprios pensamentos, né? Aquilo gera um loop interno de indagações e porquês e tudo mais, que acaba gerando um estado de angústia, né? Aquele estado de ausência. Uma vez eu estava lendo um livro de Mário Sérgio Cortella, em que ele fala justamente sobre essa sensação de angústia que ela é causada por essas indagações em excesso, né? Aquela sensação de vazio. E tem até um filósofo alemão que ele cita no livro, que eu não lembro exatamente o nome, mas que o filósofo diz que a origem da angústia, né, que cada ser humano sente, que gera essas indagações, é justamente a ausência, né? A angústia é aquela ausência, o vazio interno que você tem dentro de si, que todos nós temos todos os dias, né? Isso, sim, é um fato muito interessante. Agora, eu pergunto para você, quando se sente só, o que você faz para conseguir quebrar esse impacto que a solidão traz dentro de você? O que você faz? É algo assim um pouco complexo de se afirmar, até porque até eu mesmo não tenho uma resposta para isso ainda. Não em sua totalidade, né? Mas o que normalmente eu costumo fazer é buscar um sentido. Talvez o que falte em nossas vidas para suprir esse vazio da solidão é um sentido. Porque eu acho que as pessoas elas procuram suprir essa necessidade de não estar sós, né? De não estarem sós, através da presença de outras pessoas. Mas as pessoas, né? Eu vou voltar assim num ponto bem específico. Por exemplo, no meu ver, causa muito o estado de solidão, aquele estado de angústia por estar só, é o fato de você ter problemas que, independentemente de pessoas do seu ciclo social terem passado por algo parecido, elas nunca vão compreender o que se passa em sua vida, porque o que se passa em sua vida é algo específico que só você entende, e por mais que você converse com outra pessoa, a pessoa ela pode dizer que entende, mas na verdade ela nunca vai entender, então gera aquela angústia interna e aquele sentimento de solidão, de você estar preso em seus próprios pensamentos, né? Você já se sentiu assim também, Bagó? Cara, isso que você está falando é muito interessante. Essa questão de se sentir preso no próprio pensamento. Hoje em dia, na verdade, o ser humano ele sempre teve a necessidade de comunicação. É tanto que nós vivemos em bandos. Tanto a necessidade de comunicação como a necessidade de proteção que o bando trazia e traz. Mas com a chegada das revoluções científicas e das nossas revoluções cognitivas, foi se tornando cada vez mais necessário esse contato de conversa, de ter companhia. Hoje em dia, com as redes sociais e com toda a tecnologia que nos envolve, o nosso cérebro ele se acostumou a ter uma sensação de presença a todo momento, mas que na realidade essa presença ela não é real. É como se você estivesse comendo, você tem fome e você começa a comer chiclete, você sente a saciedade da fome,
mas você não está colocando vitaminas no seu corpo, você está entupindo ele de açúcar, de gordura, e a gente se envolve muito com a rede social e às vezes você encontra pessoas conversando com pessoas online, enquanto há o seu amigo na sua frente e ele não dá atenção. E essa necessidade de contato, ela começa a aumentar e você cria uma ilusão que você está suprindo ela, porque você está sempre entrando em contato com as pessoas nas redes sociais. E aí vem aquela frase que eu já escutei bastante, que diz que um amigo distante às vezes é muito melhor do que um cara que está próximo, mas aí acaba aumentando essa sensação de vazio, de solidão. Porque é uma diferença, né, entre solidão e solitude. E hoje em dia o que mais está existindo é a solidão e não a solitude. Mas uma solidão mórbida, uma solidão cansativa, não uma criativa. Né? Aquele momento que você para sozinho e diz, eu vou ler um livro. Não. É o momento que você para sozinho e fica, poxa, tá uma bosta isso aqui, né? É verdade. E quando você fala assim da questão de você pensar que está suprindo algo, né? Como comer um chiclete quando está com mascar um chiclete, né? E no momento que você está com fome, automaticamente você sente, né? Aquela saciedade momentânea, porém você sabe que não está se alimentando e que assim que você parar de mascar o chiclete, aquela sensação de saciedade, ela vai sumir. É justamente essa falta, né, que supostamente nós sentimos, que a gente busca sempre não estar sós. Nós sempre buscamos isso. Principalmente na sociedade moderna, da forma que a gente vê hoje, que a gente vivencia, a gente busca sempre não estar sós, a gente sempre procura estar com pessoas conhecidas, conversar, falar sobre a vida, ou fingir que falamos sobre realmente nossos problemas, e estar em festas. A gente vê uma necessidade de estar em festas, de estar em eventos sociais que reúnem grandes aglomerações, porque no final de tudo a gente entende que aquilo vai suprir a nossa necessidade de solidão. Mas é como eu já tinha dito, que não adianta você procurar isso fora de si, né? Porque você nunca vai suprir essa necessidade procurando o que falta em você nos outros, certo? A partir do momento que aquilo falta em você, né? Como tem aquela frase bem famosa que todo excesso denota uma falta, né? Então, o excesso de problemas ou o excesso de pensamentos, né? Qualquer coisa que acontece no seu dia acaba desgastando você muito mentalmente. Isso está denotando uma falta, mas uma falta interior, não uma falta externa. Não é uma falta que você tenha que procurar no seu próximo, no coletivo, mas uma falta individual, que talvez falte um momento de reflexão, um momento de solitude, né? Que nem você disse, né? É um momento de reflexão, um momento de leitura, de reaver seus pensamentos, o porquê daquilo. Então, para tentar suprir aquela falta aquele vazio interior que na verdade ele não existe, é algo psicológico. A gente se força sempre a estar nesse estado de companhia, de que algo está faltando na sua vida, quando na verdade talvez não esteja, né? É verdade, gente. Essa coisa de estar faltando é muito complexa. Tem uma pesquisa interessante, uma matéria que foi publicada na Super Interessante, e o nome dela é Solidão Mata. Ela foi publicada no dia 6 de abril de 2012, às 10 horas. Ela está online, para quem quiser, né, pesquisar. O texto é de Fernanda Salar. E ela diz que um estudo que foi feito pela Universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos, diz que a solidão é meio caminho andado em direção à cova. O trabalho concluiu que gente solitária tem 50% mais chances de morrer do que aqueles que estão sempre cercados de pessoas, amigos e coisas do tipo. Isso significa dizer, né, segundo a matéria, que os pesquisadores colocaram que a solidão deveria ser encarada como um problema de saúde pública, tão preocupante quanto o tabagismo e o alcoolismo. E aí depois ela continua falando que, de acordo com a psiquiatra Botega, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, uma vida solitária começa a virar problema quando ela passa a infligir sofrimento ao indivíduo, isolamento social, e que geralmente faz parte do quadro clínico da depressão. Junto com uma sensação de desesperança, incapacidade de sentir prazer
e a ideia de que nada vale a pena. E aí que o solitário costuma abrir a guarda, tendendo a ficar cada vez mais vulnerável a uma série de doenças. Então, nós temos que entender até que ponto a solidão ela é uma coisa normal. Todos nós somos solitários, ou seja, eu sou só, eu passo o que eu sinto através da fala, obviamente, mas quando eu falo eu estou triste, a tristeza, para mim, naquele momento, eu estou triste porque meu cachorro morreu. Quando eu falo isso para uma pessoa, ela interpreta de uma forma, porque a tristeza dela para a morte de um cachorro é diferente da minha tristeza para a morte de um cachorro. Então, eu estou só com meus sentimentos. E isso é normal, que todo mundo esteja só e que às vezes se ache ou pense que não é tão compreendido por aqueles que o cercam. Mas quando isso passa de um limite, começa a atingir sua vida social, você começa a achar que você é a única moeda, que você é a sandália esquerda do pé direito, e aí que o problema começa. Quando você começa a sentir que você é um universo à parte em um local e você não consegue mais se relacionar, e essa solidão ela deixa de ser, porque a solidão ela até certo ponto é criativa. Ninguém escreve um livro cercado de amigos brincando com ele. A pessoa precisa estar sozinha no momento para criar. Ninguém estuda brincando com um monte de gente, né? Pelo menos eu penso que não conseguiria. A gente precisa de momentos solitários para pensar, para criar, para progredir. Mas a solidão ela é tanto criativa como ela é distintiva. Aí tem que ver esse limite. O que você acha, gente? Isso aí? Você acredita que tem esse limite? Bom, existe sim um limite, né? Tem uma diferença bem gritante. É lógico que não conseguimos viver sós, não, digo não fisicamente, né? Até porque precisamos um do outro para a sobrevivência, enfim, para o desenvolvimento de uma forma geral. Mas a gente tem que distinguir essa capacidade de poder ser só de uma forma saudável, como eu posso falar assim, de uma forma mais interna, uma forma mais pessoal, né? Talvez as pessoas elas confundam muito e acabam gerando um estado de expectativa por esperar que aquele sofrimento que é gerado quando ela está só, sem ninguém para conversar, todas aquelas indagações, aquelas angústias, a falta de sentido de tudo que você faz ou de tudo que está acontecendo na sua vida, né? Todas aquelas indagações, ela vem naquele momento que você está só, sem ninguém para conversar. Elas pensam que quando você vai falar com alguém ou estar com alguém, aquilo vai curar aquela dor. Mas na verdade ele cria um estado de expectativa que acaba o frustrando posteriormente, né? Porque você, por exemplo, digamos que você acha que aquela angústia que você está carregando durante a semana, talvez a cura dela seja sair no final de semana com 2 amigos seus, não sei, para conversar e para tomar uma cerveja, por exemplo. E aquele momento de distração vai curar aquela angústia, né? Então você cria uma expectativa perante o acontecimento, logo você vivencia o acontecimento e quando aquele acontecimento acaba, quando aquilo acaba, aquele momento, aquele instante acaba, tudo volta à tona, né? Porque você se encontra sozinho novamente, você se encontra preso em suas angústias, em seus pensamentos, em seu vazio, e você não consegue mais uma vez enxergar sentido, e assim se passa mais uma semana e você repete o procedimento e aquilo gera mais um pouco de aflição, mais um pouco de desespero, e aquilo vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. Você não busca uma solução, você pensa que a solução dos seus problemas é estar com alguém, quando na verdade é estar consigo mesmo, né? Pelo menos essa é a visão que eu tenho e que melhor se encaixa nos meus parâmetros de vida, né? É uma coisa muito pessoal, eu sei, até porque cada um lida com a solidão de uma forma diferente. Mas eu creio que talvez o fato da gente estar nos momentos que estamos sós, a gente tentar evitar ou achar que o fato da gente não ter ninguém para conversar seja a raiz ou a cura dos nossos problemas, talvez não seja a melhor opção. E sim parar para refletir e dar um sentido, né? Por que eu trabalho ali, ou por que eu tenho que fazer isso? Você entender o porquê de que aquilo está acontecendo na sua vida, talvez isso vai se tornar um ser humano um pouco melhor, né?
Tem uma frase também bastante interessante, que acho que é de Augusto Cury, que ele fala que você não tem como contribuir para a sociedade quando você não contribui para o seu próprio desenvolvimento, né? Se você não consegue entender a causa daquela angústia, daquele vazio, da solidão que você tem, logo você nunca vai entender uma forma de conseguir tornar as pessoas ao seu redor felizes, né? Então, tudo parte primeiramente de um ponto de vista interno, né? O que você acha dessa afirmação? Cara, você falou pontos fundamentais agora, porque a gente volta nisso aí, aquele ponto que eu falei lá atrás, sobre essa necessidade de nós estarmos em grupos, da proteção que o grupo traz, da questão da comunicação, das redes sociais que meio que afogou todo mundo em uma espécie de cápsula, de bolha, que ninguém mais acha que em nenhum momento está só. Mas quando a pessoa vai se dando conta de que está só para ela mesma, ou seja, eu estou cercado de gente aqui, mas eu não consigo me entender, porque em nenhum momento eu parei para me compreender. Aí é nesse momento que a solidão ela dá, diria que a sua espadada mais firme, porque hoje em dia a gente percebe que a mídia e tudo mais romantizou muito essa questão de você estar sempre acompanhado. Se você não está acompanhado, você é praticamente um pária, você é um Dalit, você não consegue viver feliz. Você, para sentir prazer em ir ao cinema, você precisa ir em grupo. Para você tomar um sorvete, você precisa ir em grupo. Se você vai à academia, você tem que ter um amigo que você liga para ele sempre, diz: e aí, cara, você vai para a academia? Se o cara não for, você também não vai. Porque a necessidade da companhia, ela ultrapassou alguns limites que antes ela tinha. Antes, uma pessoa, diria aí, da século XIX, século XX, não vamos nem muito longe, ela não tinha um aparelho celular na palma da sua mão para mandar um WhatsApp para o seu amigo que mora a 15 minutos de ônibus de sua casa. Ele não teria um ônibus, ele não teria um carro, então ele demoraria muito para chegar lá. Uma pessoa que gostava da outra, ela mandava uma carta. E aí hoje em dia a solidão ela se agrava também porque o seu esposo ou o seu pai, alguém sai para trabalhar e você passa o dia inteiro conversando com a pessoa sobre o que está acontecendo durante o seu dia. Quando a pessoa chega em casa, que é a hora do contato físico, né, de ver o sorriso, de ouvir a história, tudo aquilo que seria novidade já não é mais. E aí você e a pessoa fica sem novidade, cai num loop sem fim, de todo dia a mesma coisa, e aí acaba caindo numa rotina que ambos ficam sós, porque todos dois já sabem tudo que se passa todo o tempo, toda hora. Se cai um garfo e suja ali, você manda uma mensagem pro pai: ai, cai o garfo aqui, sujou o piso, que droga, vou ter que limpar. Aí quando o cara chega e pergunta, não tem nem graça mais chegar e perguntar como é que foi seu dia, você já sabe tudo que aconteceu. Então, essa coisa de estar acompanhado todo o tempo, através de uma rede, te deixa solitário presencialmente, você já não tem mais o que compartilhar. O que você pensa sobre isso, Matheus? Nossa, realmente a forma que você falou e o ponto, né? Talvez a questão da momentaneidade, da conectividade, né, social, tenha agravado muito a situação do sentimento de solidão, né? Porque, como você mesmo disse, os acontecimentos que ocorrem a cada instante durante o decorrer do nosso dia, né, da nossa jornada durante a semana, elas acabam sendo relatadas muito rapidamente, e aquilo gera uma falta posterior, né, como você mesmo disse, porque chega um certo ponto que você vai sair, por exemplo, né, vai dar uma volta com o seu pai, ou com sua mãe, ou com seu amigo, namorada, namorado, enfim, e acaba que você não tem mais o que conversar, porque durante a semana a questão da conectividade deixou vocês muito bem informados a respeito de tudo que ocorreu durante a semana, e nessa saída ou nesse rolê que você deu, acaba que você acaba meio que perdendo aquela essência do encontro, né? A essência da conversa. Há muitas conversas hoje
você começa a entender que as pessoas elas acabam ficando sós, mesmo estando presentes no momento com outras pessoas, porque elas acabam estando conectadas não mais fisicamente, mas virtualmente nos momentos, né? Uma coisa que você presencia muito em qualquer lugar que você for hoje em dia, até mesmo no seu ciclo social, em todo ciclo social tem isso. O que eu acho assim um pouco quanto preocupante é o fato de você sair em uma roda de 4 a 5 amigos, sempre os quatro, pelo menos 90%, né? Não vou dizer todos, mas pelo menos 90% deles estarão no celular, não estarão interagindo com a conversa ou não estarão prestando atenção na conversa, o que talvez aquela pessoa, digamos que eu, né, esteja nessa roda de amigos e eu seja o 10% que não irá utilizar o celular, estou ali para compartilhar o meu momento durante a semana, né? As minhas angústias, as minhas tristezas, as minhas alegrias, as minhas vitórias e derrotas. E você vê aquele momento que os outros 3 participantes do seu ciclo social que combinaram de se encontrar com você para ter um momento de descontração acabam não interagindo ou não pertencendo ao momento de uma forma íntegra, né? E aquilo acaba gerando um sentimento de frustração porque você percebe que as pessoas elas não estão se preocupando muito com você, ou talvez se preocupem, mas não dê devida importância, né? Ao fato de pelo menos escutar você, não ao fato de tentar solucionar ou tentar ajudar, mas o simples fato de às vezes escutar, né? Talvez diminua essa sensação de não é esperança, né? Como é que se diz? No caso seria de expectativa, né? Essa sensação de expectativa perante os outros. E quando você percebe, por mais que as pessoas às vezes elas interajam com você naquele momento que você está esperando, você no final você vai perceber que na verdade aquela interação não resultou em quase nada. Você volta com aqueles pensamentos, você volta com aquelas angústias, né? E você acaba vendo que você acaba preso dentro de um loop, né? Um loop dentro da sua consciência, dos seus pensamentos, talvez como uma tentativa de válvula de escape, como a gente já havia comentado em outros episódios, uma tentativa de válvula de escape da situação ou dos seus problemas, você não quer encará-los ou resolvê-los e sempre buscar apoio em outras pessoas. E talvez o fato das pessoas não interagirem no momento, não dar devida importância devido à conectividade da internet, enfim, acaba te frustrando um pouco mais por perceber que as pessoas não estão se importando muito com os seus problemas e sim com si próprias, né? Isso, sim, é um fato. Eu queria trazer alguns números interessantes a respeito de questões que envolvem a solidão e como a gente está na meio da prevenção do suicídio, né? Nessa revista que eu citei, é super interessante, a mesma que eu falei no início, ela traz alguns dados. Eu sei que esses dados não são atualizados, mas que podem nos servir para entender algumas. São números assustadores daquele período, né? Que todo ano 1 milhão de pessoas cometem suicídios no Brasil. Não, perdão, todo ano 1 milhão de pessoas cometem suicídio. No Brasil, 1 a cada 1 hora. No mundo, 1 a cada 40 segundos. Suicídio é a 7ª maior causa de morte entre a população masculina. Homens cometem 7 vezes mais suicídios que as mulheres. Mulheres usam veneno 3 vezes mais que os homens. Nos últimos 45 anos, o número de suicídios cresceu 60%. Para cada suicídio consumado, ocorrem de 12 a 25 tentativas mal sucedidas. A solidão pode estar relacionada a 50% dos suicídios cometidos anualmente. A fonte desses dados foi a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Organização Mundial da Saúde e The New York Times. Então é bem interessante como isso vem interligado, né? Tudo uma questão de saúde, de você saber quem é você, de você conseguir se sentir bem com você mesmo, né? É claro que existe agravantes de problemas com questões genéticas, de questões cerebrais e etc. Mas que muitos desses fatores eles são complicados por questões de você não conseguir entender sua própria realidade, quem é você, o seu próprio momento, né?
Mas a gente está batendo aí o tempo, né, Zinho, do nosso podcast. E eu queria fazer indicação de 2 livros. Um chamado A Sociedade do Cansaço e o outro é A Solidão, a Ausência do Outro. E assim, a solidão ela não é uma coisa de velho, né? Que não tem esses sofismas que o povo antigamente dizia que solidão é coisa de velho, de quem não tem namorada, disso e daquilo, mas ela aflige a todo mundo, tanto dos ricos a pessoas que não têm tantas condições de recursos, né? Então é isso aí. Ótimo, perfeito. Uma indicação que eu deixaria, alguns livros do Mário Sérgio Cortella, são bem interessantes a respeito do assunto. Não vou digitar um específico, porque em suma maioria são de um contexto bem espiritual, né? Uma filosofia bem espiritual, então são bem válidos. Leandro Carnal também escreve bons livros a respeito de muitas indagações da vida. E Monja Coen, alguns livros com a Monja Coen, também recomendaria. Em relação a filmes e séries, talvez Cosmos seria uma ótima pedida de série. Cosmos. Se você se sentir só, saiba que você pertence a algo maior, né? Então vale muito a pena assistir Cosmos. Se você não segue a gente nas redes sociais, siga lá @nada além de papo. E siga nossos perfis pessoais também, que eu vou deixar na descrição do episódio ou no perfil do nosso podcast no Spotify e demais plataformas. Show de bola, Zinho. Perfeito, meu amigo. É isso aí, né? Estamos encerrando mais um podcast, mais um bate-papo com vocês. Espero que vocês curtam e gostem. E estamos juntos. Qualquer dúvida pode mandar um direct lá no Instagram, que a gente sempre responde a nossos seguidores. Então é isso, Fernando. Se cuida, foi um prazer mais uma vez. Valeu, ouvintes. E até a próxima. Fui! Valeu, Zinho. Se cuidem e se previnam, tá? Sempre que se tirem sol, procurem alguém e divulguem a campanha de Setembro Amarelo. Não podemos perder pessoas para a tristeza, né, meu amigo? Valeu, queridos ouvintes.